Olá, hoje é dia 12 de novembro de 2015 e essa é a 68ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui do bunker da rede, eu sou o Caio César. E daqui da Avenida Luiz Carlos Berrini, eu sou o Felipe Menhin. Tudo bem, Caio? Tudo bem, meu caro cabeça? Como andam as coisas? Tudo certo. Quente. Edição, aqui também. Hoje, então, temos uma coisa em comum. Se você escutar algum ruído aí ao fundo, gente, se você estiver escutando, é o ar-condicionado aqui, porque hoje não deu para desligar. Temos que priorizar a sobrevivência do podcast, né? E Exatamente. do podcasteiro. Isso, o bem-estar aqui está falando mais alto do que a necessidade de um áudio 100% puro. Ô, Caio, só um detalhe. Podcasteiro pode ser uma profissão, porque blogueiro virou profissão. Pois é, daqui a pouco vai, né, cara? A gente está vivendo um momento muito bacana, que é sei lá, deve ser a terceira ou quarta onda de podcasts, e eu tô achando fabuloso. Daqui a pouco vai ter o podcasteiro. Muito bem. É. Mas hoje é episódio especial, hein, cabeça? Hoje com convidados novamente. Exatamente. Quer fazer as honras? Cara, vamos juntos, né, cara? Porque a relação aqui é de muito tempo, né, cara? A gente está hoje com o Bruno Milagres. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Caio? Tudo bem, Felipe? E aí, cara, como anda? Belezinha? Tudo jóia. Massa. Hoje o Bruno vem abrilhantar a discussão para dar mais centavos ao nosso grande pote de opiniões, dando sequência a uma coisa que a gente já falou anteriormente, né, cabeça? Exatamente. Antes só, Caio, vamos fazer as formalidades do podcast. Exatamente. E primeiro agradecer os comentaristas da edição 67, que foi a Joyce Campos, o Camponés, o Gilbert e o Lucas Cancela. Bacana. Que deixaram a gente tem mais 8 centavos, com os 12 da edição passada temos 20 centavos já, podemos comprar a bala Juquinha. Cara, pode comprar uma bala Juquinha ou uma bala Chita, se você preferir, ou a gente pode continuar juntando e daqui a uns 3 anos a gente compra um pão de queijo. Exatamente, e fazendo a prestação de contas do podcast, já corrigimos o feed. Se você que usa o iTunes para acompanhar o Ainda Sem Nome, pode acessar o site e vai ver lá o botão Assine o Feed já com o link novo para o iTunes. Tudo Isso. Corrigido, tudo funcionando como deve funcionar. Isso mesmo. E, por favor, deixe o seu comentário, faça o seu review lá no iTunes, que isso é muito importante para a gente, para que o podcast fique conhecido para mais pessoas, seja apresentado a mais pessoas lá na lojinha do iTunes. Deixe o seu review, põe lá suas estrelinhas e deixe o seu comentário. Isso aí vai ajudar a gente bastante. Exatamente. Bruno, antes... Você foi na primeira fase do Ainda Sem Nome, você foi uma figura presente, mas nesse tempo de ato aqui, você também foi conhecer o mundo e mais um tanto de coisa, não foi isso? Eu passei um tempo fora do Brasil, né? E, enfim, né? Tem uma hora na vida que a gente acha que tem que se aventurar. Então foi isso que aconteceu. Mas estou de volta pro Brasil, estou aqui em São Paulo. Você foi parar na Islândia, hein, cara? Eu fui parar na Islândia, cara. Cara, fui atrás dos elfos e, enfim, não encontrei elfo nenhum, mas é um lugar super interessante, assim, de conhecer. Bacana. Um dia irei para visitar aquele vulcão de 17 consoantes no nome. Mas a ideia da gente chamar o Bruno veio da sugestão de pauta que ele deu nos comentários da edição 66, se eu não me engano. Uhum. E que a gente pensando, e a gente já discutindo isso em alguns outros episódios, é a necessidade do profissional de comunicação expandir suas fronteiras, não só de repertório, mas também de linguagens, né, Caio, e conhecimentos. Sim, o esquema do profissional com uma especialização única tá ficando, eu não sei se está caindo em desuso, né? Mas a gente tem que aprender a beber de diferentes potes agora, não só de um, né? Isso, e aí o Bruno tinha sugerido essa ideia da gente falar sobre Creative Commons, falar sobre, por exemplo, ferramentas como o GitHub, por exemplo, e enfim, como que o profissional de comunicação ele tem que saber dessas tendências, ferramentas e conceitos que estão aí no dia a dia de quem está minimamente ligado no online. Que redundância. Não, cara, mas isso é redundante, mas é necessário, sabe por quê? Quando o Bruno falou, e aí, Bruno, entre à vontade na discussão aqui, quando você falou, Bruno,
do uso do GitHub, por exemplo, eu me lembrei do Cory Doctorow. Vocês lembram? Vocês conhecem o Cory Doctorow, né? Ele tem alguns livros muito bacanas, ele é um dos donos, se não o idealizador lá do Boing Boing. E ele é um escritor que usa o GitHub para gerenciamento de versão dos seus livros enquanto ele está escrevendo. E para também disponibilizar para a galera depois algumas coisas, para os colaboradores e tal. E isso é uma coisa muito legal. E me veio à cabeça também um questionamento de um colega dono de agência daqui de Belo Horizonte, que ele estava precisando contratar desenvolvedores e como um fator eliminatório inicial da seleção era ver o perfil no GitHub dos candidatos. E você acredita que muita gente que estudou análise de sistemas de informação e etc., nem conhecia GitHub. E isso já bombou os caras na seleção para esse emprego. E então o profissional de comunicação que conhece isso, ele também está ficando até à frente, né, cara? Eu concordo. Eu acho que, cara, as profissões todas as profissões, não só as profissões de comunicação, meio que estão sendo digitalizadas, né? Então, existe todo um processo aí de amadurecimento e de mudança no jeito de se trabalhar, e que tem muito a ver com a forma de funcionamento colaborativa da internet, um negócio que eu chamo assim do ethos da internet, sabe? E eu acho que é super importante o assunto Creative Commons para esse profissional e o desdobramento desse tipo de trabalho de compartilhamento de conhecimento para o profissional. Eu acredito que não só para o profissional de comunicação, cara, mas especificamente para o profissional de comunicação. No nosso caso aplica-se mais a ele, né? Mas isso é uma coisa que tá ficando mandatória, né? Todo mundo precisa expandir e entender essa coisa do compartilhamento, né? Essa lógica do compartilhamento agora é o que é, né? É o que é. Como dividir o conhecimento, como dar crédito, como trabalhar compartilhando o que você sabe, como construir um conhecimento em cima de outro que já existe. Então, a forma de saber dar crédito a isso. Eu posso falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, que é design, cara. Assim, tem tantas ferramentas que a gente já utiliza, como o próprio Google Fontes, por exemplo, que são fontes open source, tipografias open source, pesquisa de imagens. Então tem uma série de bancos de imagens que tem a opção de você publicar como um arquivo público ou sobre as licenças do Creative Commons. Projetos de ícone como o The Gnome Project, que também é um grande repositório de ícones sobre esse tipo de licença. Então, assim, o profissional de design, no caso, tem uma série de ferramentas que ele pode utilizar hoje, que estão embaixo desse guarda-chuva, desse ethos. E o profissional de tecnologia, no caso do GitHub, também, né? Super. E inclusive para ver uma coisa que a galera às vezes não presta muita atenção, e aí especificamente falando do GitHub, de caras que trabalham com desenvolvimento, né? Mas que é uma coisa interessante, que é o seguinte: no GitHub você pode melhorar o projeto de alguém. E isso fica lá no seu perfil, com quais projetos você colabora, em quais coisas você trabalha e etc. Isso é bom às vezes para alguém que vai te contratar, saber como é que é o seu nível de colaboração, como é que é o seu interesse em determinados assuntos, e também para ver a sua capacidade de trabalho.
Porque uma coisa que, além desses conhecimentos que a gente está discutindo aqui, é a questão do teletrabalho. Então, se você vai contratar um desenvolvedor e você olha lá no GitHub, ou no perfil do cara, que ele colabora com 10 projetos, e nos 10 projetos que ele colabora, ele ajuda bastante, e os caras estão, sei lá na Noruega, e tem um na China, e eles conversam, então você fala, poxa, esse é um cara que já sabe trabalhar à distância, ele já sabe resolver alguns problemas. Então, isso ajuda a gente que vai, às vezes, contratar alguém a entender melhor quem é essa pessoa, né? Eu acho que tem uma outra, uma outra questão também, assim, primeiro, quando o Bruno cita a questão das ferramentas e dos repertórios que você pode ter, o próprio Flickr, por exemplo, que era uma das melhores soluções para armazenamento de foto, ele disponibiliza a possibilidade de você colocar suas fotos sobre Creative Commons. E eu sou um exemplo disso, que certa vez eu vi uma foto minha num site X, porque exatamente a minha foto era Creative Commons. Então você dá a possibilidade do cara que está produzindo o conteúdo de ter seu conteúdo sendo utilizado, de estar dando ferramenta para quem precisa de alguma estrutura, algum apoio de imagem para publicar a sua história. Então acaba que todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque quando você faz isso, não é uma coisa de pirataria e não é uma coisa de você deixar de ganhar. Não. Né? Pensa lá, se você é um fotógrafo e coloca suas fotos no Flickr com atribuição Creative Commons lá, o que você está fazendo? Pode usar, beleza, e as pessoas ficam sabendo do seu talento, ficam conhecendo o seu talento. E aí no momento que elas precisarem te contratar, ou no momento que elas precisarem de uma foto específica, provavelmente elas vão lembrar de você. E falar, poxa, esse cara pode ser contratado para tirar essa foto específica que eu preciso. Então não é assim, acabou o dinheiro, a gente vai só trocar, não é isso. Né? Eu imagino que a coisa, e que quem coloca a sua produção sob essa licença também deva pensar assim, né? Sim. E a questão, por exemplo, do GitHub, e você falou do uso dele não só para código, e eu acho que o profissional de comunicação, de marketing e comunicação, quando ele sabe disso, quando ele conhece a ferramenta, ele também pode cobrar uma relação mais honesta com qualquer fornecedor que ele possa contratar. Porque eu via muito isso de você contratar uma agência, contratar um fornecedor porque você não sabe fazer aquilo, isso é completamente normal, é justo, mas você também pode ser passado para trás em algum momento porque você não tem ideia do que está sendo desenvolvido, entendeu? Uhum. E isso é prejudicial em vários aspectos. Começa num orçamento e termina numa entrega e numa mensuração de resultado. O profissional de comunicação hoje em dia ele tem que saber um pouco de tecnologia, um pouco de tudo, né? Não dá, por exemplo, economia, isso. Não dá para o jornalista ser apenas um cara que escreve texto mais. Não dá. Não dá de jeito nenhum. Ele tem que, às vezes, sair à rua com a máquina e ele mesmo tirar foto, ele mesmo captar imagem, então gravar um vídeo, fazer alguma coisa assim. Quando ele chega na redação para finalizar esse negócio, ele tem que, às vezes, minimamente saber montar aquele produto. Então, esses conhecimentos, eles são importantes. E lógico, ele tem um conhecimento tecnológico aí por trás que deve dar suporte. Então, acabou aquele negócio das coisas extremamente compartimentalizadas. A gente está vendo eu acho isso, eu estava pensando nisso ontem, como que é bonito a gente estar vivo nesse momento histórico da humanidade. Porque é um momento que a gente está vendo tanta coisa mudar, que as redações, por exemplo, tendem a ficar menores, as equipes tendem a ficar menores. Aí você fala, poxa, mas aí os grandes salários? Os grandes salários tendem a desaparecer, porque todo mundo, às vezes, vai conseguir se organizar de um jeito mais, vamos dizer, mais enxuto, e aí isso vai espalhar para toda a estrutura, né? Então as coisas tendem a ficar mais bacanas, né? Pelo menos eu imagino, eu vislumbro isso, né? E aí nessas estruturas enxutas você tem que saber um pouco mais das outras coisas, né?
Saber um pouco de, no mínimo, sei lá, CSS, para na hora que você estiver colocando essa informação na internet, você saber como é que você formata aquela informação. Então o jornalista ele precisa saber um pouco disso, né? E eu extrapolo isso aí, falando também do cara que está trabalhando, insisto, na comunicação e marketing de uma empresa. A gente até, mais uma vez inovando nessa segunda fase do Ainda Sem Nome, a gente perguntou para alguns profissionais que estão na área sobre a opinião deles sobre essa relação entre comunicação e marketing, essas ferramentas em tese não para comunicadores. Uhum. Uma das pessoas que a gente pediu foi o Daniel Rocha, o popular CEO. Acho que todos nós daqui, nós três, trabalhamos com ele em alguma fase dos primórdios da internet em Belo Horizonte. Ele trabalhou na Nokia, depois foi para a Amazon, Samsung e hoje está em uma das empresas do grupo Rocket Internet. Ele mandou a gente pediu um depoimento, ele mandou quase uma tese de mestrado aqui sobre exatamente, ele está na área de TI e ele comentando que uma das áreas de interface dele é exatamente a comunicação e o marketing. Uhum. E eu achei muito interessante um ponto aqui que ele falou que numa das passagens dele na Nokia, aqui no Brasil, ele tinha que entrevistar pessoas de comunicação. Ele, um cara de TI, entrevistando gente de comunicação. Isso. E a pergunta era clara, assim, tipo, o que você fez? Aí todo mundo falava, eu fiz a campanha tal, não sei o que, não sei o que. Como é que você fez? Eu tive a ideia, chamei a agência, passei o briefing, aprovei, a agência fez. Uhum. E aí, como é que você mensura isso, entendeu? Uhum. Como é que você pode dizer que a campanha foi um sucesso? Não sabe, não conhece, porque as pessoas não têm o repertório da parte que não é de comunicação. Uhum. E ele completa dizendo que a Amazon hoje, fazendo a contratação de gerente de comunicação e marketing, a pessoa precisa de saber HTML, CSS e SQL. Ou seja, não adianta ser só bom naquilo que você faz. Você tem que saber, por exemplo, banco de dados para poder desempenhar a sua função, especialmente no negócio da Amazon, por exemplo, que isso aí já é uma opinião minha, é um negócio fundamentalmente baseado em dados, né? Uhum. Pois a gente não está num contexto de linha de produção mais, né? A gente está num contexto cara, você vai ter que meter a mão em outros lugares, vai ter que fazer outras coisas, senão o negócio não vai sair, né? Porque ou a gente não tem gente para isso, ou, o volume de trabalho é gigantesco e também a natureza do que você faz mudou. Então, é uma coisa extremamente angustiante. Para vocês dois, não sei se isso também aparece, mas para mim, eu estou envolvido na formação acadêmica e científica e etc. É angustiante ver que, às vezes, os cursos estão formando um publicitário para trabalhar na década de 80. Né? Então, cara, você fica assim, né? Caio, eu tenho uma opinião sobre isso e a velocidade disso só vai aumentar. Então, o que você sabe hoje para desempenhar uma função num trabalho criativo, isso está se atualizando cada vez mais rápido. Uhum. Então, até uma crítica ao processo educacional, como ele é feito hoje, né? A gente hoje precisa muito mais de aprender como continuar aprendendo sempre, do que aprender tecnicamente o que você precisa saber hoje, porque claro que você precisa de aprender isso também, mas você tem que estar sempre ligado no como você vai fazer o que você faz hoje logo aqui na frente, né? Como que você vai incrementar o seu conhecimento, né? Exatamente. Aí você vê, por exemplo, o papel de um Coursera ou de um Lynda para isso? Eu acho que qualquer tipo de profissional hoje tem que continuar se preparando o tempo inteiro. E ele não vai ter... Isso não vai ser ou não vai ser somente via um MBA, uma graduação, uma pós-graduação. Então tem muito conhecimento que ele precisa... Tem muita atualização que ele mesmo vai fazer sozinho. E aí uma coisa que... prossiga.
essas plataformas todas de educação online, elas te dão a possibilidade de ser o protagonista, de ser a pessoa que vai escolher como você vai se atualizar e quando você vai atualizar. E eu acredito que isso não é nem um diferencial mais, isso é uma necessidade. Bem, é isso. Pois é, e aí uma coisa que é muito... As discussões, elas tendem a ficar sempre polarizadas ultimamente, né? E uma coisa, quando a gente fala que, poxa, esse modelo educacional, a formação, às vezes até a formação básica, mas especialmente a formação superior, tem um dilema danado aí, né? Porque se você se apega ao aspecto técnico, você nunca vai dar conta de acompanhar a velocidade da evolução. E se você para, você está continuando a formar o cara para trabalhar na década de 80. Porque o que está sendo trabalhado técnico hoje nos bancos das universidades é a técnica da década de 80. Então, e aí a discussão ela se polariza nesse ponto, quando você contesta isso. Mas a galera não vai além de entender que para o cara se tornar protagonista, igual você falou, Bruno, é necessário um expertise, e esse expertise às vezes está faltando. O cara... Esse expertise é que tem que sair da academia. Esse cara, às vezes, ele não está sendo formado de um jeito que ele compreenda que a formação dele não acaba. Mas aí, Caio, vem uma pergunta que é a seguinte, óbvio, quando você está lidando com, vamos pegar um curso de marketing ou de publicidade de 4 anos, qual que é a velocidade que uma organização, uma faculdade tem de mudar, sei lá, não precisa de ser 180 graus, mas você mudar em 40 graus a direção do que tem que ser ensinado para trazer um pouco mais para ir para essa linguagem de hoje, sabe? Porque não adianta nada o cara, e isso tem a ver com o Intercom de 2012, que essa analogia para a data da internet tem 3 anos é velha, mas ela é muito válida ainda, quando alguém falou no Intercom 2012 que hoje você não quer mais o Madman, aquele cara da publicidade baseada em relacionamentos, você quer o Mathman, um cara que sabe de número, e trata com número. Só que eu acho que a faculdade hoje, ela deve tratar ainda do relacionamento, da parte criativa, e menos de número, menos de coisas mais concretas, sabe? Que fazem a diferença hoje, que você pode fazer uma mensuração de uma campanha, enfim. E é aí que a coisa se polariza e prejudica quem está se formando. E é o que a gente vê na prática. Você vê, às vezes, se entrar nos departamentos de comunicação e marketing, você vai ver gente de outras formações que não a comunicação também. E às vezes até em cargo de chefia. E isso eu acho que é uma consequência desse pensamento muito estreito, de achar que o cara tem que ser formado simplesmente para ter ideias e a operacionalização ele vai contratar técnicos. Isso não funciona mais. E ele não ser obrigado... Essa coisa do Madman é uma coisa que inclusive me ajuda a justificar a minha preguiça com a série, cara. Eu tenho um pouco de preguiça com o Madman porque dá uma glamourizada num negócio que é assim, basta você ter as ideias. E sei lá, cara, eu me formei no final da década de 90 e naquele momento já não era isso o necessário. Você ter boas ideias sem execução já não funcionava. Você tem que executar e você tem que saber executar. E a glamourização da coisa do último minuto. Sei lá, eu assisti poucos episódios do Mad Men e eu fiquei com preguiça por causa disso. Que é a coisa de... Você não precisa justificar. Sabe, algo que me incomoda bastante é quando você vai conversar com um profissional de comunicação e tudo, qualquer questionamento com relação a número de retorno de investimento, ele joga a falácia do branding. Não, mas isso não tem números bacanas porque a gente está fazendo uma ação de branding, é uma ação de reforço de marca e a gente está construindo a marca, então ainda não tem... Cara, tem que dar um retorno, eu tenho que ver o retorno. Né? E aí questionam, falam, pô, cara, mas você está sendo muito matemático, você está sendo muito preso a números, e comunicação não pode ser presa a números. Pode e não pode, deve e não deve, né, cara? A gente tem que o tempo todo estar atento a isso, porque quem solta o dinheiro está prestando atenção no número, ele não está prestando atenção em outra coisa. E a gente tem que ver retorno das coisas que a gente faz.
Né? Por isso que é um pouco de picuinha com o Mad Men que eu tenho. Talvez seja infundado, porque eu não assisti muita coisa. Mas de não justificar, sabe? Você não tem. Você tem meio que carta branca. E eu acho que isso funcionava às vezes lá na década de 70 com Washington Oliveto lá e boas. Mas no contexto atual acho que não bate mais. O Caio, eu acho que é um pouco do equilíbrio do Mad Men e do Mad Men, sabe? Uhum. Tem a parte, aí eu vou fazer aqui uma defesa do Mad Men. Uhum. A parte legal da série, e eu sou um fã da série, é que ela tem uma visão muito pro humano, assim, sabe? De observação do comportamento das pessoas naquele momento histórico, e como que essa observação do comportamento era transformada em produto e em marca. Claro que é uma série histórica, né? Então aquele tipo de profissional não existe mais. Mas eu acho que a gente também não é só profissional de números. Eu acredito que uma boa parte do kit de ferramentas hoje do profissional, ele realmente tem que ser atualizado para ele ter muito mais número do que ideia. Mas tem que haver um equilíbrio. Eu acho que ainda tem um espaço para quem observa bem, para quem observa as pessoas, pensa em empatia. Eu acho que é um equilíbrio, Caio. Certamente tem que ter esse equilíbrio, né, bicho? Eu não discordo do equilíbrio de jeito nenhum. Eu só acho que é importante, tanto do mesmo jeito que eu acho que os caras, agentes de comunicação, deveria saber ter esse apreço por números, dados e, de certa forma, alguns processos para ter as coisas mais estruturadas. Eu também acho que os caras de TI tinham que começar a ver mais filme e pesquisar mais sobre design para ter uma ideia, uma coisa, trabalhar um pouco mais o lado abstrato, entendeu? Eu acho que a onda aqui não é só falar que o cara da comunicação tem que saber Não, outras de jeito coisas, nenhum. né? É De jeito entender que o nenhum. cara de TI tem que saber outras coisas também. É só porque eu acho que. Desculpa, cara. É só porque eu acho que na hora que fica um cara. Você pegar a cidade de Belo Horizonte, que dentro da Contorno ela é cubista, fora dela é dadaísta, né? Assim, as ruas. Uhum. Quando as duas coisas juntam, não rola, sacou? Não Então rola. é importante ter um ponto de convergência, porque você ganha tempo e você ganha agilidade e vai entregar um produto melhor. E isso não tem nem dúvida. Eu queria só falar uma outra contribuição que a gente teve, só para justificar, por exemplo, o uso de ferramentas feito o GitHub, que você pode ver, igual você falou mais cedo, você pode versionar as coisas e evitar o vai e vem de e-mail e você ganha tempo. E a gente vai ouvir agora eu pedi um depoimento internacional para o Ainda Sem Nome, que é do Fabian Vogler, que ele é desenvolvedor de mídia digital da WorldSkills International. A gente já falou da WorldSkills aqui algumas vezes no podcast. E ele falou um pouquinho sobre o GitHub, o uso do GitHub, especialmente num ambiente remoto, porque ele trabalha com times ao redor do mundo, e como que ele pode ser utilizado também para outras funções, por exemplo, para texto, não só para código. Se você não entende inglês, a gente fez agora essa pequena introdução do assunto. My name is Fabian Vogler and I'm working as digital media developer for WorldSkills International. We use GitHub for our internal software development, so we have all our source code of our projects there. And we mainly use it just because it has an easy interface for doing code reviews and it takes away the hassle of doing the source code hosting ourselves. However, I don't think we're really attached to it. At the moment, it fulfills our needs. But if something new comes along, I think we will be quite happy to move away from there. Just because most of our projects are private projects. So there's not much keeping there, I think, at the moment. However, when it comes to community, I think that's a completely different story. I think the community on GitHub is so huge at the moment. If GitHub will go away, that will be a huge loss for the whole community. Just speaking of
the community of open source in general. I think there's almost no open source project at the moment which isn't hosted on GitHub. So I see a huge potential in GitHub there, just by the possibility of collaboration it provides. And what's also interesting is that it's not only code that's on GitHub, but you see more and more also documentation there. And not only documentation, but also other kind of text. And I think that's where it gets interesting, because you see projects popping up which actually provide the text of laws on GitHub, so you can actually see what was decided and what was changed in those laws. You see open data hosted on GitHub, and you see blog posts and all different kind of texts, and that gets not only shared there but also gets edited in collaboration there. Basicamente, no comentário, o Fabian ele enaltece as qualidades do GitHub como sendo um hub de código e compartilhamento de código e desenvolvimento em conjunto. Fala muito da comunidade, como a comunidade ela é ativa e contribui com os projetos, e que também estão aparecendo outras coisas que não só código, tipo textos para blog, artigos, até peças jurídicas estão sendo compartilhadas no GitHub. Bom, embora a gente tenha mudado um pouquinho de assunto aí com as falas a respeito do GitHub, etc., e da formação do profissional, uma coisa que era o início da conversa, que é a colaboração, o Creative Commons, deve ser retomado, né, Bruno? Isso se liga de alguma forma, né, cara? Eu acho que tudo isso que a gente está falando tem a ver com essa cultura de compartilhamento, essa cultura de fazer junto, de aprender junto, de utilizar as ferramentas e de contribuir para o todo. O Creative Commons ele é um facilitador disso. Essas plataformas que a gente falou, tanto de aprendizagem quanto o GitHub, elas são plataformas que ajudam você a trabalhar desse jeito. Isso é uma coisa que eu sinto falta na formação dos profissionais de hoje em dia, esse ethos, esse tipo de cultura profissional. E é uma coisa que tem mudado na sociedade como um todo, e eu acho que, novamente, né, como a gente está vivendo isso, é muito difícil a gente levantar a cabeça para fora d'água e prestar atenção no tamanho dessa mudança. Né, que é uma coisa que, cara, eu estava escutando isso outro dia, que estavam fazendo um resgate da morte do Aaron Swartz, e a morte dele vai ter um significado muito grande, cara, que é uma necessidade, assim, eu acho que dá um alerta para uma necessidade de um rompimento de um modelo elitista de controle de informação, que essa onda do Creative Commons tem tudo a ver, né, cara? E é uma coisa de a gente vê que não é barrar o acesso, acho que a coisa tem que ser livre para que a sociedade colabore, todo mundo com todo mundo. E isso não quer dizer abdicar de grana, abdicar de ganhar dinheiro, abdicar de ter sei lá, é o contrário, né? A gente entender que o sucesso de todo mundo vai ser um reflexo do sucesso de cada um, mas o sucesso de cada um não vai existir se todo mundo não fizer sucesso. Se só um fizer, se só um tiver a renda, não vale a pena, não é legal, né? Concordo totalmente, Caio. Tem, inclusive, sobre a vida dele, do Aaron Swartz, acho que eu assisti ultimamente na Netflix e é super interessante. Recomendo aí para os ouvintes. Uhum. Esse videozinho ele é muito bacana, e entender melhor a história desse cara, e entender o porquê que ele fez o que ele fez e o impacto do que ele fez, né? Claro que em termos práticos não mudou lei nenhuma nos Estados Unidos em função disso, isso foi barrado, mas acho que para criar uma reflexão foi, não que eu estou achando que foi bacana o cara ter feito o que ele fez. Né, a consequência última. E não por acaso ele participou da criação do Creative Commons. Não por acaso
o fundador do Creative Commons, se não me engano, ele estava concorrendo às primárias do Partido Democrata Americano agora, para a eleição do ano que vem, e acho que até já saiu, mas assim, participando para marcar posição. Isso. E, puxa, eu acho isso um movimento super legal. Eu acho que é uma coisa essa mudança da gente prestar atenção em outras áreas implica também a gente tentar ser pessoas profissionais menos focados única e exclusivamente no sucesso financeiro, que aí é cada um por si, e mais pensando numa coisa ampla. E isso tem uma coisa que tem muito a ver com uma mudança na comunicação e no marketing geral que a gente está percebendo. Tem um livro que por muito tempo eu fui resistente a ele, mas que ele dá uma formalizada nisso, que é aquele livro Marketing 3.0 do Kotler. Eu tenho uma resistência danada com o nome e com essa onda de colocar versão. Né? Como se esse fosse o marketing 3 e aí o 2 não presta, o 1 é obsoleto, não tem nada disso. Marketing, conceitos assim, não são modelos de iPhone. Né? Mas a ideia que tem dentro desse livro é que é a formalização disso que a gente está discutindo aqui. Há uma mudança na comunicação de forma a aproximar a linguagem da marca, o posicionamento da marca, a uma orientação ética e moral dos seus consumidores. E isso inclui inclusive é ótimo, né? Inclui a adequação ao posicionamento, ao jeito que esse consumidor enxerga o mundo. Então a marca tem que compreender isso, né? E tem que atuar nessa forma. Então é mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que a marca não precisa ser só a melhor, ou melhor produto, ou melhor não sei o quê. Não adianta nada você ser o melhor se você não proporcionar o melhor, que é adequar a sua estratégia ao jeito de ver o mundo das pessoas. Isso aí é muito valioso nesse contexto que a gente vive, né? É isso aí. A marca fazer parte do dia a dia das pessoas, né? E hoje em dia isso fazer parte não é só assinar um produto, mas é empoderar essa pessoa de algo que ela não podia fazer antes e hoje ela pode. E eu acho que é bem por aí que muita gente gosta bastante do Netflix, por exemplo, né? Tá rodando aí nas interwebs aí uma resposta legal de um consumidor do Netflix que foi fazer uma reclamação e o posicionamento do Netflix frente a essa reclamação. Então é lá de cobrança duplicada, uma coisa assim. Então eu acho que é mais isso, né? A marca se mostrar mais próxima. E isso, cara, tem a ver com aquele negócio do profissional multifacetado. O profissional que ele trabalha numa linha de produção, que ele só cuida daquilo e não cuida de outra coisa, ele faz parte de grandes corporações, cadeias enormes, muita gente, e aí você quer resolver uma coisa, você tem que ir lá no setor 32, aquela coisa que a gente já tem um pouco de preguiça. Nesse contexto novo, em que os negócios não precisam ser pequenos, mas eles vão reunir menos pessoas e a gente vai ter mais negócios com menos pessoas envolvidas, o profissional ele tem que lidar com diferentes áreas de conhecimento. Então ele vai ter que conhecer de outras coisas também. Então isso pode torná-lo menos individualista, mais atento ao que acontece ao seu redor. Talvez essa mudança vai demorar muito para se efetivar, mas eu acho que a gente está no caminho. Legal. Uma coisa que eu fiquei pensando, mas não sei se a gente vai ter tempo de discutir, é como que a gente consegue estimular isso tudo em diversas frentes, sabe? Tanto na faculdade, para o cara começar, para o cara chegar no mercado de trabalho um pouco mais multifacetado, ou dentro das empresas, e aí a gente tem experiência de educação corporativa que caberia mais 1h30 de discussão para começar a estimular isso também no cara, entendeu? Eu acho que o cara tinha que chegar pronto, viu, cabeça, mas conclua aí. Não, mas talvez para ele chegar pronto vai ser um negócio muito mais que ele vai ter que correr atrás do que até a faculdade ou o emprego começar a pensar isso, entendeu? Isso, eu acho que ele tem que entender desde o comecinho da sua vida que ele não pode esperar uma coisa empacotada. Eu acho que do jeito que a gente vive hoje, todo mundo espera algo empacotado. E aí a gente fica só olhando o currículo. É muito engraçado isso. Você olha o currículo e vê que o cara fez um curso, tem um MBA em Harvard. E aí a gente presume que esse cara é bacana. Não necessariamente. O cara pode ter um MBA em Harvard e ser um coió.
Mas por quê? Porque não é o título que vai te falar se você é bom ou não, é o que você fez. Eu conheço muita gente que tem... Eu tenho uma opinião sobre isso aí, Caio, que assim, eu acho que o mais legal de hoje em dia é o cara ter uma consciência de que ele nunca está pronto. Uhum. Então, eu prefiro contratar o cara que não está pronto, mas que ele se atualiza mais rápido do que o outro, do que um cara com MBA em Harvard que nunca mais vai estudar sobre nada, sabe? Uhum. Esse cara, ele tá morto em 2 anos. Ele só vai ter o título. Eu preciso do cara que, de 6 em 6 meses, ele tem uma versão nova para atualizar do seu kit de ferramentas, sabe? Uhum. E essa consciência de sempre estar em beta, que é uma coisa que tem tudo a ver com esse ethos da internet, cara, eu acho que tem que ser apropriado também na educação. E sempre lembrando que não necessariamente você vai até na educação comprar pacotinhos prontos, né? E é uma coisa que a gente tem que entender, que o aprendizado não é em pacote. Você não compra uma caixa e fala, agora que eu tenho essa caixa, eu sei isso. Não é isso, né? É um negócio muito diferente, né? Mas enfim. Beleza, é isso. Embora a discussão tenha ficado um pouco, enfim, você acha que é séria? A gente voltou e saiu do tema de novo. Voltou e saiu do tema várias vezes. Faz parte do ethos do Ainda Sem Nome. Vai ter, comentaristas falarão que se vocês não têm nem nome ainda, como é que vocês vão ter uma linha reta para seguir, né? Exatamente. Então tá. Mas é isso aí. Eu acho que pelo menos a gente tira um pouco da nossa ansiedade a respeito do tema e coloca isso transfere essa ansiedade para quem escutar. É isso aí. Bacana, muito bacana contar com a presença aí, Bruno. Legal demais você ter disponibilizado esse tempo para nos atender e dar a sua colaboração aqui para o Ainda Sem Nome. Obrigadão, viu, cara? Sempre legal, Caio. Eu estou sempre indo agora em Belo Horizonte, tendo mais do que antigamente. Depois quero conhecer aí o seu bunker, cara. Vamos lá, cara. Vamos fazer coisas aqui. O bunker está aberto. Ele está aberto para isso. O bunker é grande, cara. O bunker são 3 carros, você pode pôr aí, né, Caio? Dá pra colocar aqui muita coisa, cara. Dá pra colocar 3 carros aqui. Se a gente pode vir de carro ou de bicicleta. Mas bacana, muito bom. Diga lá, cabeça. Não, eu só ia agradecer a presença do Bruno aí na nova fase do Ainda Sem Nome. E as portas estão sempre abertas para mais ampla gama de temas que a gente possa falar aqui. Você vê que a gente fala até de série. E agradecer também o CEO e ao Fabian, né? E ao Fabian, fazer aquele jabá, né? Tipo, o CEO, o convite ainda tá de pé, viu? Mas estamos aí, né, cara? Experimentando novos formatos. É isso aí, novas possibilidades. Bacana. Exatamente. E você que escutou até agora, pode deixar seus comentários no aindasemno.me, no nosso Facebook, e também dar o seu review no feed do Ainda Sem Nome no iTunes. Dá pelo menos umas 3 estrelinhas, cara. Não dá uma não, porque é melhor nem dar. Cara, você vai lá pra dar uma estrela, bicho. Pô, gasta seu tempo com outra coisa. Você vai não lá... seja troll, né? Pelo menos com a gente. Enfim, bacana. É isso aí. Bruno, um abração, viu, cara? Muito obrigado. Abraço pra vocês aí. Obrigado. Falou, cabeça. Valeu, Caio. Até mais. Semana que vem, se tudo der certo, a gente faz um terceiro em vídeo, né? É isso aí. Spoilers. Spoilers, exatamente. Bacana. Um abraço. Valeu, um abraço. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.